Graças a Deus. Está dando alguma interferência aí, que se Deus quiser, para a noite a gente já vai estar resolvido. Queridos, eu já estou com saudade dessa série de mensagens, porque a gente teve a oportunidade de ouvir muitos pastores, seminaristas e outros que estão também ensinando, diáconos, e a gente fica assim com o coração já apertado, com saudades das coisas que aprendemos. Mas quando você sentir saudade, vai lá no Facebook da igreja e escute novamente os princípios de Deus para a sua vida, para que você viva de fato no Espírito Santo. O convite de Deus para a minha vida e a sua vida não é permanecermos na carne, de onde fomos retirados, mas vivermos uma vida no Espírito, porque é a vida no Espírito que traz vida para as pessoas que estão à nossa volta e certamente sobre a nossa vida também. Ainda vamos ouvir nesta série, nas quintas-feiras, o diácono Osorimar, o pastor Silas e o pastor George. Vamos ter na semana do perfil de servo, porque o pastor George vai pregar a última mensagem da série na quinta-feira, dia 22. No dia 23, nós vamos ter aqui o Boa Noite, Espírito Santo. Repita comigo: Boa noite, Espírito Santo. A igreja é guiada e orientada pelo Espírito Santo. Jesus disse que sem Ele, nada. Vamos juntos? Sem mim, nada podeis fazer. Nós nos habituamos tanto a viver a nossa vida natural, que falar estas frases ou acreditar nestas coisas e colocá-las em prática é quase que um tabu. A gente tem dificuldade de falarmos a linguagem do céu. Se quisermos trazer o céu para a terra, a vontade de Deus para esta terra, precisamos nos revestir das coisas que são de cima e não das coisas que nos cercam nesta terra. Por isso que viver no Espírito, andar no Espírito, não é uma opção minha ou sua, é um mandamento do Senhor. E todas as vezes que eu e você pensarmos em vida no Espírito, devemos pensar que ainda estamos na terra, nesta carne, mas podemos nos quebrantar e não resistir ao Espírito e nos deixar levar pelo Espírito para o centro do que a Bíblia deseja para mim e para você e para a igreja dele. Então chegamos nesta semana a este tema, poder de Deus para curar. Vida no Espírito, poder de Deus para curar. Vamos ler então lá o livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 61. Todo o capítulo são 11 versos. Eu quero pedir que as mulheres leiam os versos ímpares e os homens comigo os versos pares. Está na tela para que você possa acompanhar. Vamos, mulheres? Para não ficar sem o áudio, porque estamos ao vivo, Raquel, coragem, força, vigor. Leiam com as mulheres o primeiro verso. Volte aí, por favor. Vamos lá, mulheres. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Para proclamar, homens, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Um minuto, pessoal. Pularam para o 3, derrubaram os homens.
As mulheres estão lendo os ímpares e os homens os pares. Nós vamos ensaiar pela última vez, antes que a gente vá para a internet. Vai lá, número 1 de novo. Primeiro verso, vai lá. Não pule. 1, depois do 1 vem o 2 e assim sucessivamente. Vamos lá. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Não. Esse aí não é o verso. É o 2 agora. Para proclamar. Vai lá, pula. Isso. Vamos junto, homens. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Agora o 3 e dar. Vamos lá, mulheres. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Raquel, permaneça aí que você vai pregar comigo hoje. Estou brincando, Raquel, pode sentar. Queridos, a profecia diz respeito ao Messias de Deus que viria ao mundo, trazendo toda a sorte de cura a Israel e a todos que pela fé o recebessem. Vocês se lembram que no ministério de Jesus, ele curou não apenas aqueles que estavam no arraial israelita, mas também pessoas de fora. Assim como no Antigo Testamento, Jesus também o fez. Curou 10 leprosos, 9 foram embora, e só um voltou, e aquele era samaritano. E quando aquela mulher veio se arrastando pedindo a ele um milagre, ele disse: eu vim senão para as ovelhas de Israel. Não é lícito deitar aos cachorrinhos o pão que pertence aos filhos. Aí aquela mulher sensibilizou o coração de Jesus quando disse: mas também os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus disse: vai, porque grande é a sua fé. Então, Jesus veio para todos. João 1,12. Vamos ler juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Assim como Jesus fora prometido pelo Senhor, o derramamento do Espírito Santo a todos os que creem também o foi. O derramamento não veio sobre alguns da igreja, mas veio sobre todos os que criam e eram discípulos dele e estavam aguardando a promessa que Joel fez. Joel 2, 28 a 32. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Marque na sua Bíblia ou anote aí esse verso. Derramarei do meu espírito. Eu vou derramar do meu espírito sobre todos os povos. Não é um espírito de segunda classe, não é uma outra forma de espírito, mas é o mesmo espírito que está descrito lá em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para curar, para libertar, para trocar as vestes de tristeza por vestes de alegria, e por aí você lê o texto comigo. O mesmo Espírito a todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei, vamos de novo, do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E vamos juntos? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Recebem do mesmo Espírito todos aqueles que creem no nome de Jesus e a Ele devotam sua vida. A decisão em servir a Jesus de todo o coração faz com que Deus o possa usar sem limites, pois o Espírito de Deus é quem passa a dirigir a sua vida. Você não tem limites em Cristo Jesus. Você tem autoridade, você tem o mesmo Espírito. A mesma unção que estava naqueles dias está operando hoje também. Como dissemos em algumas outras mensagens, o problema é que o secularismo e as coisas deste tempo estão retirando da minha vida e da sua vida todas as possibilidades que temos em Cristo Jesus. Eu e você também podemos nele realizar coisas maiores do que ele realizou. Nós somos chamados para fora, não para permanecer no mundo, mas para transformá-lo de acordo com a renovação da nossa mente. O problema é que quando se fala em renovação, em mudança de paradigma, em mudar alguma coisa, nós temos resistência e não conseguimos avançar porque estamos resistentes ao próprio Espírito e ao que este tempo está dizendo. Por isso, algumas igrejas estão avançando e outras estão fechando. Por isso, algumas igrejas estão levando o Evangelho e conquistando muita gente para Jesus, e outras estão com o mesmo número há tanto tempo. Porque o Espírito de Deus, ele não está limitado ao seu tempo, ele é eterno. Ele vai agir no Antigo Testamento, ele vai agir no Novo Testamento, ele vai agir no século 15, 16, 17, 18, 19, cada um no seu tempo, para a sua cultura, para a sua realidade, para o conhecimento científico da época. E hoje, no século 21, o mesmo Espírito está agindo tremendamente e vai agir também entre nós tremendamente. E repito, isso não tem a ver com uma celebração, não tem a ver com o formato do culto, com a altura dos instrumentos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua vida entregue totalmente a Jesus para o cumprimento da missão lá fora.
O culto é uma consequência do quanto você está vendo Jesus realizar por meio da sua vida, e não um mero encontro semanal para cumprirmos um ritual religioso. Notem, João 3, 5 a 8, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar. Eu gosto dessa parte, vamos juntos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Vamos juntos agora. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Por isso não é uma opção. Por isso que não é quando der eu faço, quando não der eu não faço. Não se trata disso. Se trata de estar na seara, pronto para servir. Nenhum trabalhador vai agradar ao seu Senhor se quando o Senhor chegar, ele estiver fazendo aquilo que o Senhor não mandou fazer. Razão pela qual as igrejas estão mortas, porque quando ela não faz aquilo que o Espírito Santo quer que ela faça, elas morrem. Você tem culto, você tem reuniões, você tem organizações, mas ela só está cumprindo o que eu e você podemos cumprir na nossa carne, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, mas não movidos pelo Espírito. Certo teólogo disse que há muitas igrejas que, se o Espírito arrebatar a igreja de Cristo, segundo uma determinada teologia, um outro grupo vai ficar aqui. E é possível continuar fazendo as mesmas coisas, sem sequer notar que o Espírito Santo não está mais lá. E nós precisamos entender, queridos, que quando nós recebemos a Jesus, foi por obra do Espírito Santo que nos convenceu de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas não acaba aí. Não para aí. O apóstolo Paulo fala: olha, enchei-vos do Espírito, com salmos, com cânticos espirituais, com hinos, com oração, com palavra, encham-se. O problema, queridos, é que nós estamos querendo que um culto nos encha. Um culto. Poxa, fui no culto, saí cheio. Mentira, é engano. Você só está feliz e edificado, mas você não está cheio. Cheio é quando você vai chegar em casa agora, antes do almoço, ou quem sabe depois do almoço, você vai abrir a porta do seu quarto e você terá lá uma intimidade profunda com Jesus. Aí Ele vai falar com você lá. Sabe como é que vai ser o seu culto à noite? Sabe como é que vai ser o seu culto à noite? Outro culto. Totalmente diferente, porque você não fala de Jesus, você anda com Ele, você sente a presença dEle, porque Deus não parou de falar, Deus continua falando, Ele não parou de falar. Viver no Espírito deve ser a nossa meta. A vida vivida no Espírito Santo de Deus, ou seja, a vida guiada pelo Senhor, é diferente da vida onde a vontade e domínio estão sob a direção do homem natural. Antes que seus discípulos saíssem a pregar e ensinar sobre o reino de Deus, foi necessário aguardar a promessa do revestimento do Espírito Santo, pois sem ele seria impossível ver se cumprir o que Jesus disse e foi registrado pelo evangelista Marcos. Notem, estes sinais acompanharão. Repita comigo: acompanharão. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre quem? Sobre os? E estes, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Estes sinais não acompanharão os discípulos ou os apóstolos aqueles dias. Estes sinais acompanhariam todos os que receberam o Espírito Santo e estão cumprindo a missão, e estão levando a mensagem, e estão abrindo as suas casas para que lá surja uma célula para a salvação dos vizinhos, dos parentes, dos familiares. O problema é que nós estamos engessados em nós mesmos, somos incapazes de perceber a oportunidade que Deus está nos dando, e estamos nos fechando dentro de nós mesmos, buscando as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Louvado seja o nome de Jesus. 10 casas já estão sendo incendiadas pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Pessoas que já estão participando e que estão abrindo o coração. Estamos recebendo os testemunhos. Vai ter um dia de testemunhos aqui também. Mas eu quero te inspirar, meu irmão, a abraçar o Espírito Santo que já está em você. Larga essa preguiça. Meu Deus, tira essa preguiça de cima de você. Tira. Deixa a preguiça. Deixa a mesmice. Para com esse negócio. O ministério não é maior que a missão. O que você desenvolve na igreja, o que você já faz na igreja, não vale nada sem o cumprimento da missão. O grande problema é que eu estou muito mais focado nas coisas que eu penso do que no que o Espírito Santo quer para hoje. E todas as vezes que a gente pensa, todas as vezes que a gente pensa em fazer aquilo que o Espírito Santo quer, a gente é sempre confrontado com a gente mesmo e a gente sempre vence. Ao invés de avançar, a gente regride. Ao invés de ver sinais, maravilhas, prodígios, gente sendo curada, endemoniados batendo em retirada, só para vocês terem noção. Na primeira reunião aqui na célula no centro da cidade, um jovem disse o seguinte: eu não vou à igreja nunca fui, mas numa reunião assim eu vou. No terceiro encontro agora, ele disse assim: eu quero ir à igreja. Aquela pessoa que você não consegue enxergar dentro da igreja, que mora, teu vizinho, seu amigo, as pessoas que estão ali, esperando que você abra a sua boca, essas pessoas mesmo, elas serão alcançadas, não é com uma celebração aqui na igreja, é num café gostoso na sua casa, é numa reunião informal, aonde ele pode falar, aonde ele pode colocar o coração para fora. E nós já estamos vendo o crescimento de algumas células, começaram pequenininhas, já estamos indo para o quarto encontro e já estamos vendo as salas já não cabendo mais, aleluia! E será assim para a glória de Deus. Mas nós não queremos que um grupo apenas experimente estas coisas. Nós queremos que toda a igreja experimente isso. Nós queremos que você adolescente, que você jovem, que você adulto, que você com 70, 80, 90, não importa, nós queremos que você tome posse do Espírito Santo que já está em você. Você já recebeu o Espírito. E nós vamos começar a ver se cumprir na nossa vida aquilo que está dito sobre Jesus, o Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E agora ele derramou o mesmo Espírito sobre os discípulos e disse:
este mesmo Espírito que eu estou dando a vocês, esta mesma capacitação, esse mesmo poder e autoridade, vocês vão receber para cumprir a missão. E quando vocês estiverem cumprindo a missão, estas coisas vão acompanhar vocês. Lá no Cachito, há cerca de 25 anos atrás, só tinha Thalita naquela rua de crente. Começou naqueles dias um culto na sua casa. Hoje dezenas de pessoas estão salvas lá. Sabe por quê? Porque Jorge e Thalita não se importaram com os domingos, que era domingo à tarde, né? Sabe por quê? Domingo à tarde é bom para descansar um pouco, né? É ou não é, irmãos? Vamos ser sinceros. É bom, não é? Depois do almoço. Hein, irmãos? É bom, não é? Ah, claro que é. É bom. Eu nem sei, hoje que eu tenho essa consciência, Thalita e Jorge, mas eu nem sei como era naquela época, porque depois que todo mundo ia embora, eles ficavam lá. E a casa precisava ser limpa. Porque era muita gente. Mas hoje, quando ela olha para trás, já tem uma igreja lá. E muita gente sendo edificada. E muita gente salva. O que vão dizer de nós amanhã? Que a gente foi crente 30 anos, 40 anos, no mesmo lugar e nada? Não tem história para contar? O Espírito Santo já está derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós não podemos perder a oportunidade de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Nem todos têm o dom de curar, assim como nem todos falam ou interpretam línguas. Mas quando alguém abraça a missão de Jesus e decide viver no Espírito e por ele ser guiado, os sinais o seguem. Os sinais seguem. Quando você está fazendo o que Deus te mandou fazer, Ele é fiel. E cada obstáculo, cada dificuldade que for surgindo, a fidelidade dEle entra em ação e você sai vitorioso diante de qualquer circunstância. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus disse certa vez o seguinte para os discípulos: quando vocês forem levados às autoridades, não fiquem pensativos ou preocupados com o que vocês vão falar. Quem sabe o resto? Porque o Espírito falará por meio da sua vida. O Espírito falará. A cura de diversos males de cunho físico, emocional e espiritual estão à disposição daqueles que creem no nome de Jesus Cristo. No entanto, o servo não está acima do seu Senhor. Isso aqui é para a gente já colocar um teto na nossa ação, na nossa missão. Nem tudo vai acontecer no tempo que você imagina. O apóstolo Paulo curou muita gente, mas a Timóteo, seu filho na fé, ele disse: olha, com relação aos seus problemas de estômago, toma um pouquinho de vinho, além da água. Depois ele disse: olha, eu estou indo para tal lugar, mas deixei Trófimo doente. Você imagina um sujeito curar uma ilha inteira, a ilha de Malta. Todos os enfermos foram até Paulo, e a Bíblia diz que todos foram curados. Mas a estes parceiros de ministério, a esses ministros que estavam com ele, a estes ele falou assim: olha, toma um pouquinho de vinho como remédio e orem por Trófimo, porque não teve jeito não. Oramos, a igreja orou, todo mundo orou, mas ele está doente, está enfermo, nem sei que fim vai tomar. É isso que ele disse. Porque nem tudo vai acontecer, mas eu posso te garantir uma coisa: você receberá discernimento para não profetizar sobre a vida de ninguém aquilo que o Espírito Santo não te mandou profetizar. Porque você não é guiado por você mesmo, mas pelo Senhor. Ele é o Senhor, nós o canal para que a vontade dele se cumpra. Foi assim com Pedro e João, quando deram saúde ao paralítico no nome de Jesus. O texto nos diz o seguinte: pela fé, palavras de Pedro, pela fé no nome de Jesus,
O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Atos 3,16. O nome de Jesus é que faz a diferença. E nós, quem somos? O canal de Deus. Somos nós o canal. Se nós não formos, aí nos lembrando lá de Esther, quando Mardoqueu disse para ela: olha, quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou aí nesse lugar? Quem sabe, Esther? Agora, Mardoqueu disse para Esther: fique sabendo do seguinte, se você não fizer o que eu estou falando, te pedindo, que é falar com o rei, por medo do que pode acontecer à sua vida, saiba que para os judeus virá livramento da parte do Senhor, de outra forma, sem que ele precise te usar. Mas o que Esther disse? Eu assumo a minha responsabilidade e eu estou disposta a me sacrificar. Ela disse o seguinte: jejuem por mim 3 dias, e eu e as minhas servas também vamos jejuar. No 3º dia eu vou me apresentar a Assuero. Se eu morrer, morri. Mas você conhece bem a história. Assuero estendeu o cetro e ela viveu para ver os adversários do Senhor morrerem, serem destruídos. Amã, o inimigo dos judeus, que tinha feito uma forca com 50 côvados de altura, se não me falha a memória, 50 côvados de altura, era a forca que ele ia enforcar a Mardoqueu, porque Mardoqueu não se ajoelhava diante dele. Quem foi que morreu pendurado naquela forca? Ele mesmo. O nosso Deus, queridos, está neste lugar. Nosso Deus está falando ao seu coração. Andemos e vivamos, e vivamos. Andemos e vivamos no Espírito. Este mesmo Espírito, os discípulos, agora também chamados apóstolos, estavam cumprindo a missão com amor, coragem, fé, determinação e ousadia. Mas quem operava por meio deles era o Espírito Santo de Deus. Este mesmo Espírito está sobre sua vida hoje. Tome posse disso. Este mesmo Espírito está sobre a tua vida. Mas assim como Deus falou a Josué, ser corajoso, porque existe uma parte nossa, irmãos. Existe uma parte nossa. As coisas não vão acontecer se nós não colocarmos a mão na massa. Este mesmo Espírito está sobre a sua vida hoje, mas você precisa compreender alguns pontos básicos para que o Espírito Santo use sua vida tanto quanto usou a vida deles naqueles dias. Em primeiro lugar, seja disciplinado na oração. Seja disciplinado na oração. A vida de oração não é na próxima quinta, é na próxima quinta? Na outra quinta-feira, o diácono Ozorimar vai ensinar-nos sobre oração. O poder da oração. O poder de termos acesso a Deus. Você tem noção do que é isso? Ter acesso livre ao Senhor. Nós vamos aprender sobre isso. Marcos 14:38. Só as mulheres. Está o texto aí? Tem o texto? Não temos. Marcos 14:38. Abra a sua Bíblia. O barulho agora das folhas. Abra a sua Bíblia. Né, Dudu? Abra a Bíblia aí. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Acesse aí no seu celular. Marque este verso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Repita comigo: mas a carne é fraca. Queridos, querer fazer a obra de Deus sem vigilância e oração, vai chegar um momento em que a falta de intimidade com Deus vai negar-lhe o ministério. Querer fazer a obra de Deus sem o devido preparo e disciplina de oração não vai resultar em frutos que jorrem para a vida eterna. Por isso que vigilância e oração, vigilância mais oração, nos continuam a capacitar no espírito para que não sejamos tragados pela nossa carne, que é fraca. Número 2, estude e medite diariamente na palavra. Estudar e meditar diariamente. Josué 1, 7 e 8, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Em terceiro lugar, esteja atento à vida de santificação. 1 Tessalonicenses 4, 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Lemos pouco a Bíblia, escutamos poucos louvores, cantamos poucos hinos. Não é na igreja não, irmãos, é em casa. Não somos ministrados, não recebemos, logo não temos. E quando nós não temos, nos tornamos infrutíferos, não conseguimos produzir frutos. Muitas coisas que fazemos hoje têm mais a ver com a nossa própria capacidade e boa intenção do que movidos pelo Espírito. Vejam João 17, 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Sabe quem está dizendo isso aqui? Jesus. Notem a profundidade desse verso. Jesus precisava se santificar, irmãos? Ele era o santo, sem pecado. Mas ele vai dizer o seguinte: por causa de vocês, eu me santifico mais ainda, para que vocês possam chegar lá. Eu me separo mais ainda, porque eu teria condições em mim mesmo de falar com muitas outras prostitutas, sem que a minha mente fosse induzida, como a de vocês. Então eu só falei com uma, mas poderia ter falado e parado com muitas outras. Eu poderia ter tocado em muito mais defuntos, muito mais, porque para o judeu não podia tocar num defunto. A Bíblia diz que ele tocou no esquife, tocou no morto. Certo teólogo disse o seguinte, que o grande problema também lá da ressurreição de Lázaro não era só a pedra e porque ele cheirava mal. É que o judeu não tinha muito apreço a se aproximar de defunto. Mas Jesus tranquilizou o coração deles. Só tira a pedra, não precisa tocar nele não. Por causa de vocês, eu me santifico mais ainda. Eu poderia ter feito muito mais do que vocês viram, mas eu quero tranquilizá-los, que o que vai santificar vocês é a palavra. Santifica-os
na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem leitura, sem meditação, sem santificação, a gente não chega lá. Notem, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Em quarto lugar, entregue-se totalmente à missão. Totalmente. Não dá para ser uma parte, um dia, meia hora, 50 minutos, 2 horas e meia. É diariamente. É um estilo de vida. A missão é maior do que o ministério. Você vai me ouvir falar isso muitas vezes, porque a gente vai receber agora, dos dias 23 ao 25, o perfil de servo. Você vai descobrir qual é a sua paixão e qual é o seu dom espiritual. Vai descobrir em nome de Jesus. E você vai servir na igreja onde o Espírito Santo te colocou. Mas você vai aprender também que se você não estiver disposto a se dar totalmente para aquilo para o qual o Espírito Santo te chamou, não vai render fruto nenhum. Você não vai frutificar a 100 por 1. Você poderá dar alguns poucos frutos, o que já traz alegria, mas o que Deus quer é que você tenha uma alegria que jorre para a vida eterna. Notem, entregue-se totalmente à missão. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em algumas versões é lucro. Gálatas 5:24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, vamos juntos? Andemos também no Espírito. Lucas 18, 28 a 30, Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Vale a pena fazer e cumprir o seu ministério de forma integral. Em penúltimo lugar, seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vamos juntos? Vamos juntos? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não fique satisfeito com a sua forma de andar, de ver o mundo. Pergunte ao Espírito Santo se o que você fala, se o que você escreve, se o que você posta, se o que você vive diariamente, pergunte a Ele, hoje ainda, se está agradando ao Senhor. E Ele vai falar ao teu coração. Ele vai falar. Ele vai dizer: Senhor, eu estou aqui para receber do Senhor a direção para a minha vida. Eu quero andar no Espírito. Eu quero entender o que o Espírito quer para mim neste século, nesta igreja, para esses próximos 2 meses que temos pela frente. Comece a fazer assim com a sua vida. E você vai ver que muita coisa que você planejou e sonhou para esses próximos 2 meses de 2018, eles vão sair. E a agenda de Deus vai tomar conta da sua vida. E você finalmente vai alcançar o máximo do que Deus tem para você. Porque é assim que Ele faz. Porque o vento sopra aonde quer.
não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Aleluia. Em último lugar, considere maldito toda espécie de orgulho. Sabem por quê? Depois que fizermos tudo, depois que vencermos, depois que estivermos prosperando, crescendo, vendo uma igreja operosa, uma igreja superlotada, quebrando, comprando, vendendo, indo para frente, o orgulho pode chegar, a vaidade pode chegar. E todos nós estamos suscetíveis a tais coisas. E nós precisamos sempre vigiar. Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Um outro verso nos diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Espírito Santo está à disposição daquele que decide entregar-se de corpo, alma e espírito, ou seja, de forma integral, vivendo uma vida de total devoção e submissão a Jesus, total, todo instante. É como se você estivesse sempre em adoração, em culto a Deus, na presença do Senhor. Vivendo uma vida de total devoção e submissão a Jesus, andando guiado e integralmente mergulhado na missão, deixando de lado as coisas desta vida, entendendo que você foi levantado por Deus para curar pessoas e lhes mostrar o caminho correto do sucesso. E o caminho correto do sucesso é Jesus. Olhemos para Ele, andemos no Espírito dEle, e nós vamos cumprir o propósito de Deus nesta área da cura e da libertação de muitas pessoas.